Você já se perguntou o que faria se visse pessoas ao seu redor, sendo exploradas, humilhadas e esquecidas enquanto os poderosos vivem em luxo e opulência? Teria coragem de levantar a voz, mesmo sabendo que isso poderia custar tudo o que você tem? Esta é exatamente a história que vamos contar hoje. A história de um homem simples que se tornou uma das vozes mais poderosas contra a injustiça social na história da humanidade. Estamos no século 8 a.C., por volta do ano 760, no Reino do Norte de Israel, durante o reinado de Jeroboão II. Esta era uma época de grande prosperidade econômica para Israel. O país estava em paz, as fronteiras estavam seguras, o comércio florescia e a riqueza abundava nas cidades. Mas por trás dessa fachada de prosperidade, escondia-se uma realidade brutal de desigualdade, corrupção e opressão que corroe a alma da nação. Em meio a esse cenário, surge um homem chamado Amós. Ele não era sacerdote, não tinha formação religiosa formal, não pertencia a nenhuma escola de profetas e nem sequer vivia nas grandes cidades onde os eventos políticos e religiosos aconteciam. Amós era um simples pastor de ovelhas e cultivador de figos sicômoros na pequena aldeia de Tecoa, localizada no árido deserto da Judéia, a cerca de 18 quilômetros ao sul de Jerusalém. Sua vida era marcada pela simplicidade, pelo trabalho árduo sob o sol escaldante, pelo cuidado com seus rebanhos nas colinas pedregosas e pela observação atenta da natureza ao seu redor. Mas Deus tinha outros planos para Amós. Em um momento específico de sua vida, algo extraordinário aconteceu. O Senhor o chamou com uma missão clara e perigosa: deixar suas ovelhas, abandonar seus figueirais e viajar para o norte, para o reino de Israel, para proclamar uma mensagem que ninguém queria ouvir. Deus estava profundamente indignado com o que via acontecendo em Israel e escolheu justamente um homem do campo, alguém de fora do sistema religioso e político estabelecido, para ser sua voz profética. Quando Amós chegou às cidades prósperas do Reino do Norte, especialmente a capital religiosa de Betel, onde ficava um dos principais santuários de Israel, ele encontrou um cenário que o chocou profundamente. As ruas estavam cheias de contrastes gritantes. De um lado, via mansões luxuosas construídas com pedras lavradas, decoradas com marfim importado, onde os ricos realizavam banquetes extravagantes, deitados em divãs ornamentados, bebendo vinho em taças de prata e ungindo-se com os mais finos óleos perfumados. Eles comiam os cordeiros mais tenros do rebanho e os bezerros mais gordos do estábulo, enquanto cantavam ao som de harpas e inventavam para si instrumentos musicais. Do outro lado das mesmas ruas, Amós via famílias inteiras sendo despejadas de suas terras ancestrais, porque não conseguiam pagar dívidas que haviam sido manipuladas por credores inescrupulosos. Via homens honestos sendo vendidos como escravos por dívidas insignificantes, às vezes pelo preço de um par de sandálias. Via viúvas e órfãos sendo expulsos de suas casas, sem ninguém para defendê-los. Via comerciantes desonestos usando balanças falsas, misturando palha ao trigo e esperando ansiosamente pelo fim do sábado para voltarem a explorar os pobres. Via juízes aceitando subornos nos tribunais, pervertendo a justiça em favor dos ricos e poderosos, enquanto os inocentes eram condenados sem ter direito à defesa. O que mais indignou Amós foi perceber que toda essa injustiça acontecia em nome da religião. Os templos estavam cheios de pessoas oferecendo sacrifícios elaborados, cantando hinos, celebrando festivais religiosos com grande pompa e circunstância. Havia ofertas de cereais, libações de vinho, holocaustos de animais gordos, cânticos de louvor que ecoavam pelas paredes dos santuários. Na superfície, parecia que Israel era uma nação extremamente religiosa e devota. Mas Amós, com seus olhos treinados pela vida no campo e sua sensibilidade aguçada pelo chamado divino, via através dessa hipocrisia. Ele percebia que toda aquela religiosidade era apenas uma fachada, uma máscara para esconder a podridão moral que existia por trás. Foi então que Amós começou a profetizar, e suas palavras eram como relâmpagos rasgando o céu, como trovões ecoando pelos vales, como fogo consumindo a hipocrisia estabelecida. Ele não usava linguagem diplomática.
Não tentava suavizar sua mensagem para torná-la mais palatável aos ouvidos delicados da elite. Suas palavras eram diretas, cruas, confrontadoras e impossíveis de ignorar. Ele começou sua profecia de uma maneira estratégica e brilhante. Primeiro, denunciou os pecados das nações vizinhas de Israel: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. A multidão que o ouvia certamente concordava e aplaudia, satisfeita por ver os inimigos de Israel sendo condenados. Mas então, de forma surpreendente, Amós virou sua artilharia profética contra o próprio povo que o ouvia. Ele declarou que Israel era ainda mais culpado que as nações pagãs, porque conhecia a vontade de Deus, e mesmo assim, escolhia desobedecê-la deliberadamente. Amós proclamou que Deus estava enojado com os festivais religiosos de Israel, que ele odiava suas festas solenes, que não suportava suas assembleias, que rejeitava seus holocaustos e ofertas de manjares. Deus não olharia com prazer para as ofertas pacíficas de animais gordos que o povo apresentava. Ele queria que afastassem dele o ruído de seus cânticos e que ele não ouviria a melodia de suas harpas. O que Deus realmente desejava era algo muito mais radical e transformador: que a justiça rolasse como as águas e a retidão como um ribeiro perene que nunca seca. O profeta denunciou especificamente as mulheres da elite de Samaria, chamando-as de vacas de Bazã, uma região conhecida por seu gado gordo e bem alimentado, porque elas oprimiam os pobres, esmagavam os necessitados e diziam a seus maridos para trazerem mais vinho para que pudessem beber. Ele profetizou que elas seriam levadas cativas com ganchos, como se faz com o gado, sendo arrastadas através das brechas nos muros da cidade. Amós confrontou diretamente aqueles que transformavam o direito em absinto, uma planta amarga e venenosa, e lançavam por terra a justiça. Ele denunciou os que pisavam os pobres e deles extorquiam tributos de trigo, construindo casas de pedras lavradas que nunca habitariam e plantando vinhas desejáveis, das quais nunca beberiam o vinho. Ele expôs publicamente como eram muitas as transgressões dos ricos e graves os seus pecados, porque perseguiam o justo, recebiam subornos e impediam que os pobres tivessem justiça nos tribunais. O profeta descreveu com detalhes perturbadores como os comerciantes esperavam ansiosamente pelo fim das festividades religiosas, perguntando quando passaria a lua nova e o sábado, para que pudessem abrir seus mercados novamente, diminuir a medida, aumentar o preço, falsificar as balanças enganosas e vender até o refúgio do trigo. Eles queriam comprar os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, transformando os seres humanos em mercadorias descartáveis. Mas Amós não apenas denunciava o presente, ele também anunciava o futuro com detalhes arrepiantes. Ele profetizou que viria um dia de julgamento terrível sobre Israel, um dia de escuridão, e não de luz como quando alguém foge de um leão e encontra um urso, ou entra em casa, apoia a mão na parede e uma serpente o morde. Haveria pranto em todas as praças e gritos de lamento em todas as ruas. Os agricultores seriam chamados para chorar e carpideiras profissionais para lamentar. Em todas as vinhas haveria pranto, porque Deus passaria pelo meio do povo em julgamento. A coragem de Amós em proclamar essas verdades inconvenientes não passou despercebida pelas autoridades. O confronto final aconteceu em Betel, o principal santuário religioso do Reino do Norte, onde Amós estava profetizando com sua voz potente e suas palavras incendiárias. Foi quando Amazias, o sacerdote principal de Betel, um homem profundamente ligado ao establishment político e religioso, alguém que se beneficiava diretamente do sistema corrupto que Amós denunciava, decidiu que era hora de calar aquele profeta incômodo. Amazias enviou uma mensagem urgente ao rei Jeroboão II, dizendo que Amós estava conspirando contra ele no meio da casa de Israel e que a terra não poderia suportar todas as suas palavras. Ele acusou falsamente Amós de prever a morte violenta do rei pela espada e o exílio do povo para longe de sua terra. Depois de enviar essa denúncia ao rei Amazias, confrontou Amós pessoalmente, ordenando-lhe com arrogância e desdém que fugisse de volta para a terra de Judá, de onde havia vindo, que ganhasse seu pão lá e que profetizasse lá, mas que nunca mais profetizasse em Betel, porque ali era o santuário do rei e o templo do reino.
A resposta de Amós foi magistral e reveladora. Ele não recuou, não se intimidou, não suavizou sua mensagem. Pelo contrário, reafirmou sua identidade e sua missão com clareza cristalina. Ele disse que não era profeta de ofício, nem filho de profeta, isto é, não havia sido treinado em nenhuma escola profética, não pertencia a nenhuma guilda religiosa, não fazia parte do sistema estabelecido. Ele era apenas um boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor o havia tirado de seguir o gado e lhe havia dito para ir profetizar ao povo de Israel. E agora que Amazias lhe ordenava para não profetizar contra Israel nem pregar contra a casa de Isaque, Amós tinha uma palavra específica de Deus para ele. O profeta declarou que por causa dessa tentativa de silenciar a palavra de Deus, a esposa de Amazias se prostituiria na cidade e seus filhos, e filhas cairiam à espada. Sua terra seria dividida e repartida com cordas. Ele mesmo morreria em terra impura, e Israel certamente seria levado cativo para fora de sua terra. Foi uma profecia devastadora, pessoal e direta contra aquele que tentou silenciar a voz profética em defesa dos oprimidos. Mas as profecias de Amós não eram apenas de julgamento e destruição. Em meio às denúncias e aos anúncios de calamidade, havia também palavras de esperança e promessas de restauração futura. Amós falou de um tempo em que Deus levantaria a tenda caída de Davi, repararia suas brechas, restauraria suas ruínas e a reconstruiria como nos dias antigos. Ele profetizou sobre dias vindouros, em que o que lavra alcançaria ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilariam vinho novo, e todas as colinas se derreteriam de abundância. Deus restauraria os cativos de seu povo. Eles reconstruiriam as cidades assoladas e nelas habitariam. Plantariam vinhas e beberiam o seu vinho. Fariam pomares e comeriam os seus frutos. Deus os plantaria na sua terra e nunca mais seriam arrancados dela. O ministério profético de Amós foi relativamente curto, provavelmente durando apenas alguns meses ou poucos anos, mas seu impacto foi duradouro e profundo. Cerca de 30 anos após suas profecias, no ano 722 a.C., o reino do norte de Israel foi conquistado pelos assírios. Sua capital Samaria foi destruída após um cerco de 3 anos, e o povo foi levado cativo para terras distantes, exatamente como Amós havia profetizado. A elite que vivia em luxo e opressão foi arrancada de suas mansões de marfim. Os juízes corruptos foram removidos de seus tribunais. Os comerciantes desonestos perderam seus mercados. E os sacerdotes hipócritas viram seus santuários sendo profanados e destruídos. A mensagem de Amós transcendeu seu tempo e sua cultura específica. Ele estabeleceu princípios proféticos que ecoariam através dos séculos e influenciariam profundamente toda a tradição profética posterior. Amós deixou claro que Deus se importa profundamente com a justiça social, que ele vê cada ato de opressão, que ele ouve o clamor dos pobres e marginalizados, e que ele não aceita a adoração religiosa, divorciada da prática da justiça e da compaixão. O profeta ensinou que a verdadeira religião não pode ser medida pela frequência aos cultos, pela quantidade de ofertas apresentadas ou pela pompa das cerimônias realizadas. A autenticidade da fé é demonstrada no tratamento dispensado aos mais vulneráveis da sociedade: os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os oprimidos e os marginalizados. Deus prefere a justiça genuína aos sacrifícios rituais, a misericórdia sincera às oferendas elaboradas, a retidão prática aos cânticos de louvor. Amós também revolucionou a compreensão do papel profético. Ele demonstrou que Deus pode chamar qualquer pessoa, independentemente de sua formação religiosa, status social ou preparação formal, para ser sua voz na terra. O que importa não é o pedigree religioso, mas a disposição de obedecer ao chamado divino e a coragem de proclamar a verdade, mesmo quando isso é impopular, perigoso e pessoalmente custoso. A história de Amós nos lembra que a injustiça social e a hipocrisia religiosa sempre andam juntas. Quando a religião se torna apenas um ritual vazio, divorciado da ética e da compaixão, ela não apenas perde seu poder transformador,
mas também se torna cúmplice da opressão. Os poderosos sempre tentaram usar a religião como uma ferramenta para legitimar e perpetuar suas injustiças, criando uma falsa sensação de aprovação divina para seus sistemas de exploração. Mas Amós nos mostra que Deus não se deixa enganar por essa religiosidade superficial. Ele vê através das fachadas impressionantes dos templos, ouve além dos cânticos melodiosos, enxerga por trás das ofertas generosas. Ele busca corações genuinamente comprometidos com a justiça, mãos dispostas a ajudar os necessitados, vozes corajosas que defendem os indefesos, e vidas que refletem seu caráter de amor e retidão. A figura de Amós também nos desafia a examinar nossas próprias sociedades contemporâneas. Quantas vezes vemos situações semelhantes às que ele denunciou? Sistemas econômicos que beneficiam poucos enquanto exploram muitos. Estruturas judiciais que favorecem os poderosos em detrimento dos vulneráveis. Práticas comerciais que priorizam o lucro sobre a dignidade humana. Líderes religiosos mais preocupados com manter seu status e privilégios do que com defender os oprimidos. Comunidades de fé que se ocupam com rituais e tradições enquanto ignoram as necessidades urgentes ao seu redor. A mensagem de Amós continua extremamente relevante e necessária. Ela nos convoca a sermos vozes proféticas em nosso próprio tempo, a denunciarmos as injustiças que vemos, a defendermos aqueles que não têm voz, a vivermos de acordo com os valores do reino de Deus, em vez de nos conformarmos com os padrões de um mundo caído. Ela nos desafia a examinarmos se nossa fé é autêntica ou meramente performática, se nossa adoração está conectada à prática da justiça ou se é apenas um ritual vazio e hipócrita. O legado de Amós nos ensina que não precisamos ser perfeitos, formalmente treinados ou oficialmente credenciados para fazermos a diferença. Precisamos apenas estar dispostos a ouvir a voz de Deus, ter coragem para obedecer seu chamado e persistência para continuarmos proclamando a verdade, mesmo quando enfrentamos oposição, rejeição ou perseguição. Às vezes, as vozes mais poderosas para a transformação vêm justamente daqueles que estão fora do sistema estabelecido, daqueles que não têm nada a perder e tudo a ganhar ao defenderem a verdade e a justiça. A história deste pastor de ovelhas, que se tornou um dos mais influentes profetas da história bíblica, nos inspira a acreditar que Deus pode nos usar de maneiras extraordinárias, independentemente de nossas limitações aparentes, nossa falta de credenciais impressionantes ou nossa posição humilde na sociedade. O que Deus procura não são currículos brilhantes, mas corações dispostos. Não são pessoas poderosas, mas pessoas corajosas. Não são os eloquentes, mas os obedientes. Que a vida e a mensagem de Amós continuem nos inspirando a sermos pessoas de justiça e compaixão. Que nossa fé seja demonstrada não apenas em palavras bonitas e rituais religiosos, mas em ações concretas de amor e defesa dos mais vulneráveis. Que tenhamos a coragem de confrontar as estruturas de opressão onde quer que as encontremos e que trabalhemos incansavelmente para que a justiça role como as águas e a retidão como um ribeiro perene em nossas comunidades, nações e em todo o mundo. Se essa história tocou seu coração e desafiou sua perspectiva sobre fé, justiça e coragem, não deixe de compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam conhecer o legado profético de Amós. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos onde continuaremos explorando histórias bíblicas que transformam vidas e desafiam injustiças. Deixe nos comentários qual parte da história de Amós mais impactou você e como podemos, em nosso tempo, sermos vozes proféticas em defesa dos oprimidos. Sua reflexão e engajamento são fundamentais para continuarmos juntos nessa jornada de fé autêntica e justiça transformadora.